Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, aqui no canal Marcos Ivanovski, Astro Essência, hoje aqui é o dia 19 de agosto, no meio da semana, estamos trazendo então a leitura dos aspectos, né, que estão entremeando a semana. Aqui eu trago para vocês um aspecto muito importante, que é uma relação de mudanças, mudanças cíclicas, mudanças temporais, mudanças de aspectos principalmente ligados a uma relação psíquica muito profunda com relação ao mental, tanto individual quanto coletivo. Recentemente, os nodos, o gravador me ajudar, aqui está dando uma parada, vamos ver, acho que já voltou. Os nodos lunares recentemente ingressaram saíram do eixo Virgem-Peixes, né? E ingressaram no eixo Leão Aquário. Os nodos sempre caminham no sentido anti-horário, eles são, como que chama, retrógrados. Quando eles estão no movimento direto, eles estão, na verdade, no chamado movimento retrógrado deles. Esse é o único aspecto assim singular nessa questão, né, astronômica. Mas eles, com a mudança e geralmente assim a permanência dos nodos em cada signo, em cada eixo, né? E agora que eles estão aqui de 29 graus, estão dentro, né, do eixo Leão e Aquário. Então, os nodos não são planetas, eles são pontos, né, calculados entre a distância da Lua à Terra. E esse aspecto, isso também envolve para nós um sentido que muda, um sentido que pode tomar outro sentido, né? Um sentido que pode adquirir um novo sentido e coisas que também podem perder repentinamente o sentido. E trago justamente esta leitura, colocando aqui os nodos em especial. Só deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, porque nós vamos verificar. Ainda estou com um pouquinho da tosse, daquela tosse chata. O Sol está aqui já praticamente na conjunção. Tá travando um pouquinho, né, gente? O Sol está quase finalizando o seu percurso no signo de Leão, que agora também teve o eclipse lunar, solar total, perdão. Vamos ter o eclipse lunar, que vai ser dentro do eixo Virgem-Peixes, né? Mas o Sol está aqui em torno de 26 graus, ou seja, ele já está colando, já vai ter a conjunção exata aqui nessa semana com os nodos a 29 graus. O Mercúrio, ele está vindo junto, gente, ele está se aproximando também do Sol, ele vai ficar naquele chamado aspecto Casime, né? Ele entra, ele mergulha na luz, no calor solar, e então também temos a chamada combustão, né? O Mercúrio geralmente tem esses aspectos de conjunção com o Sol, por certas vezes durante o ano, né? Ele não se afasta muito do Sol, ele faz o seu giro em torno do Sol também, então é muito mais próximo do Sol, mais rápido, né? Também, e então isso acontece de certa forma com mais frequência. E daí o Mercúrio também está se aproximando do nó do Sul, então nós temos aqui um chamado stellium, né? Uma formação astrológica, né? Com três aspectos pontuais. E nós temos daí o aspecto aqui com Lilith, que também é um cálculo entre a distância Lua, Lua-Terra, né? Os nodos é Lua, Terra e Sol. O, o Lilith é Lua e Terra. Então, esse aspecto aqui, daí a Lilith é conhecida também como Lua oculta, Lua negra, né? Ele não é um ponto visível, ele é um ponto calculado. Ele está aqui projetando. Então, daí eu vou colocar aqui com uma outra cor, uma seta, né, para facilitar. Um trígono com o nó do sul e concomitante um trígono com o Sol e um sextil com o nó do norte. E também aqui vai aplicar um trígono, né, juntamente com o Mercúrio, que está se aproximando dessa configuração. Deixa eu só colocar aqui um aspecto vermelho, né, para delimitar os nodos, né? Então forma essa triangulação. Os nodos sempre estão em oposição, diametralmente, né, opostos.
Então, eles estão sempre falando de complementariedade, de passado, futuro, e tudo reverbera no agora. Então, esse aspecto aqui, ele está trazendo daí, conforme aqui o que eu preparei também para vocês de texto aí, para né, trazer nesse momento, nós vamos ver uma grande percepção, uma grande expansão de percepções com esses aspectos. Mas isso não vai se delinear assim com uma certa tranquilidade, porque é mudança de percepção. Então, os sentidos, como eu falei agora há pouco, podem perder repentinamente um determinado sentido, um determinado propósito, e ele pode se apresentar também um novo propósito, mas algumas resistências que daí justamente Lilith, finalizando também o seu trânsito em Sagitário, nos traz, está falando muito assim daquilo que é uma resistência à liberdade, a liberdade de Sagitário, a liberdade de ir e vir, a liberdade de pensar, a liberdade de expandir, a liberdade de conhecer. Então, a Lilith está falando do que nos aprisiona ainda, do que nos sequestra, do que nos mantém reféns, né? E da própria liberdade, da própria autonomia também. Vamos então aqui, conforme o texto que eu trouxe, passando aqui, né, mais detalhadamente por esses aspectos. Essa configuração toda, essa triangulação, ela está combinando então o impulso de ruptura, de rebeldia inerentes a Lilith, a lua negra, com a força vital, com o Sol, que é o signo, inclusive o signo de Leão, né, de expressão. Tudo isso está nessa geometria tem uma amplificação, tem uma expansão, porque o trígono, justamente aqui em signos de fogo, isso expande muito mais assim a impulsividade, reatividade também. E o eixo nodal está ativo agora aqui, né, em Leão e Aquário. Então, vamos ver aqui a respeito de Lilith em Sagitário, com o trígono do Sol no signo de Leão. Por sincronias, daí esse mapa aqui não aparece, né? Mas eu estou colocando aqui é o último termo aqui saindo de Leão. Lilith também está no termo de Marte, coincide. Leão e Sagitário terem o mesmo termo no finalzinho ali, entre 26 graus até 30, o termo de Marte, essa área. Isso confere então uma ligação assim de dinâmica, mas essa dinâmica ela vem com a incisividade, ela vem muito direta, vem muito sincera e vem muito combativa também. Não se trata aqui de uma harmonia assim passiva. Ó, tem um aspecto harmônico, trígono, né? Não, tem uma via aberta. E como está com signo de fogo, é fogo que está fluindo ali. Então não é um fogo passivo, é um fogo que ele transpõe essa questão pacífica, ainda mais falando termos que são termos de reatividade, né? Para signos de fogo, o termo de Marte, assim, é a necessidade da maturação em lidar com o próprio fogo. Para alguns, em lidar também até com o fogo, com o elemento também, né? Mas o elemento do fogo é justamente o ânima, o ânimos, né? E isso traz essa consonância de ação, traz consonância assim de coragem e de afirmação da própria vontade. A autoexpressão aqui, o Sol em Leão, também está falando da verdade pessoal. Isso busca assim o reconhecimento da própria identidade, mas é uma identidade autêntica, não é aqui. Leão é o signo dos atores, signo dos papéis, né? Então não tem mais essa coisa desse papel social, é um papel de autenticidade. E esse papel é o que dá, é o que confere esse direito de brilhar. Se não está no papel autêntico, se não está no papel da verdade pessoal, tem coisas ocultas, Lilith, essas coisas ocultas estão agora vindo à tona, saindo lá falando assim exatamente do que está condicionando, o que é o padrão, o que é o vício, o que é, né, o condicionamento dentro de um papel social de liberdade, né, de expressão, parece que aparentemente autêntica, então aqui tem um momento de
de quedas, né, leônicas, assim falando, né? Muitas feras podem literalmente de uma hora para outra virarem gatinhos. Então, isso aqui está nos falando assim: Lilith vai trabalhar com a recusa. Deixa eu até pegar uma colinha aqui para colocar essas palavras-chave aqui bem pontuadas, né? Lilith, esse ponto no nosso mapa natal, né, e também para astrologia, ele nos traz assim tudo que recusa, é do contra, as amarras, e aqui em Sagitário está falando as amarras dogmáticas, as amarras doutrinárias, limitações à própria liberdade de expandir a mente e de buscar o conhecimento, mas é um conhecimento também assim na sua crueza, no seu estado mais original possível. E esse trígono exato, ele está alinhando com essa expressão do eu, o eu solar, né, o eu verdadeiro. E com a recusa em se submeter, então, a essas expectativas alheias, aí é o sextil também a via aberta do nó do norte em Aquário, saindo justamente do nó do sul em Leão, porque as expectativas alheias justamente podem nos influenciar, nos trazer uma certa influência e acaba assim, aquilo ressona, pode até ressonar como uma certa verdade pessoal, mas ela pode estar muito mais assim ressonando com essas coisas ocultas, com esses medos, com esses temores que Lilith justamente nos traz também. Então, é um momento que a verdade pessoal ela está deixando de pedir licença, ela vem para se autoafirmar. Mas isso também pode justamente trazer aí muitos exageros, muitos conflitos, muitas confusões nesse sentido de expressão, né, da própria verdade, porque nós também temos aqui ainda vigente estamos nessa semana, né, com o Marte em Câncer na quadratura com o Netuno no comecinho de Áries. Aqui não está aparecendo nesse mapa, mas aqui nós também temos uns outros aspectos aqui de quincunce, que é a inconjunção Netuno com os nodos e com o Sol. Então aqui seria um traço verde, né? Eu não vou colocar ele aqui, mas esse quincunce traz justamente o ajustamento da identidade. Eu vou colocar, é melhor colocar aqui, porque já que eu estou falando é bom colocar. Então vou colocar aqui o traço verde, traço. Aí, ó. O Netuno, nesta em conjunção com o Sol, ele vem trabalhando também com as necessidades assim de nós percebermos as mentiras, as ilusões, as expectativas, né? As esperanças que nós assim temos com uma certa referência externa e acaba por não deixarmos enxergar a verdadeira referência que se busca. Então essa geometria do eixo nodal, né, aliado também com esse aspecto ainda aqui, Netuno, quadratura com Marte, e daí também recebe, né, o quincunce ali, Marte. Marte também está fazendo aqui um semi-sextil com o Sol. Então isso é, perdão, está fazendo sextil com o Sol, desculpe. O Sol vai ingressar aqui em Virgem, então ele já começa também a ser uma energia de conscientização, de clareza, e que vai mexer muito com certas emoções, com emoções que estão ligadas justamente a esses princípios, a esses dogmas, essas verdades que nos foram contadas, essas narrativas aí. Mas Lilith, ela vem justamente assim com essa reação para justamente não se submeter. Então, isso pode também trazer para nós, assim, de acordo com certos choques de realidade que podem ser precipitados nesse momento, um afastamento, uma forma também de não entrar de frente, uma forma de uma autoanálise, uma autopercepção, mas também pode trazer a separação de certos grupos, de certas amizades, de certas influências, para encontrar então as mais autênticas, as mais ressonantes com a verdade pessoal, com aquilo que nutre, né? Aí é o Marte em Câncer, que está batalhando
pela uma nutrição autêntica, verdadeira também, né? Justamente assim, nesse sentido de não mais se subordinar, de ser insubordinado mesmo. Isso pode causar, sim, é o que a gente está vendo aí, muita reatividade, muita rebeldia, muita muita conversa muito incisiva, muito na cara, muito na lata, muita ameaça, muita muita coragem, né, escancarada assim, que na verdade está mostrando ali um verdadeiro medo, um verdadeiro terror por trás. Então essa coragem leonina, essa vociferação, esse jeito cavalo sagitariano de dar patada, de reagir, de falar palavrão, de falar abruptamente, de berrar, de gritar, né? A gente vê aí, tem coisas que eu vejo, com certeza vocês veem também, ouvem, são essas manifestações. Então essas percepções estão nos trazendo também uma conversa que está falando sobre as vulnerabilidades, as fragilidades da energia sexual. A energia sexual é uma energia manipulada, condicionada e também sequestrada nesse modelo cristão social, né? Da história do pecado, dos erros, né? Dessas ameaças de não vai entrar no paraíso, de não merece, tá doente por causa disso, é castigo, e outras coisas assim que são justamente as crenças daquilo que as pessoas acreditam. Então, a Bíblia funciona para o cristão. A Bíblia não vai funcionar para outros buscadores, né? O cristão é um buscador também, né? Não estou aqui é, 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 condicionando isso. Mas o cristianismo, como se transformou nos últimos 2160 anos, um poder estatal, numa é, figura, né, de autoridade, um império, um estado, né? Tem até lá o Estado do Vaticano. Aí assim propagou-se pelas colônias, né, dos conquistadores europeus, o cristianismo também, e depois foi surgindo as dissidências, as ramificações, né? E hoje a gente aqui no Brasil, principalmente, né, tem mais de 1000 denominações que se dizem cristãs, né? Aí tem cristão evangélico, cristão daquilo, cristão disso, cristão, tudo usando assim, né? Mas assim, tudo atrelado a esse modelo. Então também eles estão justamente nessa conversa de rebeldia, de insubordinação, de dogmatismo, só que ainda estão justamente lá com a cabeça na idade das pedras, né? Na Idade Média, na Idade Feudal, na idade que a briga, né, ela é assim a que vai definir as coisas, né? A gente vê isso escancaradamente aí, né? Principalmente nesses que se dizem, né, cristãos. Então, também nesse contexto, para não ficar muito longo aqui, vamos assim acelerar um pouquinho mais aqui com o texto. Essa geometria em particular, daqui a pouco eu volto aqui falando ainda do Netuno e da quadratura ao Marte, né? Deixa eu dar uma limpadinha aqui, mas quem está acompanhando aqui o vídeo, né, vai estar percebendo ali o que eu estou falando. O ingresso aqui do nó do sul no Leão e o nó do norte no Aquário, isso está então deslocando esse contexto de eixo de evolução, mas ele atinge agora, sempre atinge, né, o coletivo, mas agora ele vem em cheio porque é nó do norte em Aquário. Então, os próximos 18 meses, até meados ali do início de 2028, esta polarização ela vai justamente servir como um eixo de descondicionamento daquele papel de servo para um papel de mestre. Daquela polaridade em que era uma questão apenas individual, agora para uma questão coletiva, coletiva em cheio. Então, o Sol em conjunção aqui com o nó do Sul no Leão, o Sol está iluminando também a bagagem nodal do passado. Essa conjunção ela está apontando assim para a necessidade de nós purificarmos os excessos que nós acabamos condicionando em nosso ego, né? Criamos o ego para nos proteger também, mas muito mais pela busca de validação externa.
Isso assim a gente vê escancarado hoje, principalmente por essas coisas de titulação, de graduação, de ter títulos, de acumular conhecimentos, mas isso também fala muito de um certo orgulho estéril, um orgulho que, assim, o nosso modelo econômico, o nosso modelo relacional social voltou-se, né? Ele foi para o extremismo disso, né? E isso também significa uma certa centralização excessiva com esse modelo. Aqui, uma identificação com ele. Isso aqui também, o eixo nos traz, assim, um destaque natural para os nossos talentos. Então, observar se nós estamos assim buscando um trabalho, um lado criativo, um lado de expressar esse potencial de criatividade, também daí que é a relação que veio do Virgem com o Peixes. E o Sol entrando agora no signo de Virgem vai falar de trabalho, vai falar do trabalho que eu desenvolvo, que você desenvolve para o autoaperfeiçoamento. Isso incorre também, né, em recursos, em sobrevivência, em proteção, em calor, frio, né, alimentação, bem-estar físico, saúde, mas isso precisa estar alinhado com esse prazer, essa alegria de viver, esse prazer de produzir e não produzir mais nesse conceito que é esse conceito de esgotamento, né, que o solo do planeta está recebendo, né? É muito alimento, é muita extração, é muita produção. Então isso está desgastando o solo e levando simplesmente para os acúmulos, para as especulações, para a retenção de bens, né? Que daí são negociados em bolsas de valores, que são cobiçados. E não precisa falar mais nada, né? E daí é o planeta, os animais que pagam a nossa saúde que também paga por isso, né? Então, esta necessidade de descentralização um pouco mais é sair um pouco assim desta identificação com essa circunstância social aí que está latejante, né? Este aspecto natural, então, ele precisa assim ser colocado justamente a serviço o nosso talento em um sentido maior, em um propósito maior, sem esse apego ao palco, sem a necessidade de reconhecimento e aprovação. Isso, na verdade, transborda de uma forma natural quando nós estamos alinhados internamente com essa sintonia. Claro que o modelo econômico, claro que o modelo social vai contra, vai cair em cima, né? Os preços, a necessidade de pagar as faturas, a necessidade aí, né, econômicas vão assim imperativamente, claro, causar assim verdadeiros terrores, né? Horrores de se pensar fazer o que gosta. E na verdade não é fazer o que gosta, é fazer o que faz bem. Então, se você sabe fazer bem algo, você busca um estudo, você busca um conhecimento com pessoas mais experientes, você busca pesquisa, você busca investimento nessa área, você sente muito mais assim o processo, o andamento do processo, e não mais lá apenas o resultado de chegar, né? Ah, esse trabalho vai me dar tanto, né? Vai me colocar em tal situação social, né? Que é o vigente do modelo. Ele funciona? Funciona, mas a gente vê aí justamente a saúde, né, de muitos, a violência, a agressividade, o medo, né, que está deflagrado em virtude também assim desses desvios em função assim de aprovação social, aprovação que se busca da família, inclusive falando, né, com questões de posses, de heranças, medo de não pertencimento, medo de exílio, ó Lilith, né? Medo de rejeição. Então, para ter a aprovação do pai, né, faz lá um curso, né, de valorização, de reconhecimento, de titulação, para oferecer para os pais no dia da formatura. Ah, ofereço para o meu pai e para minha mãe, dedico o meu pai e minha mãe. Tá, e você? Né, você está feliz com o que vai fazer? Você está se fazendo feliz?
né? Você está colocando essa máscara social, você está aí maquiando, colocando essas camadas. Uma hora o corpo vai falar, uma hora o emocional vai vomitar, uma hora alguma coisa pode romper, né? Vindo justamente aí com um descontentamento aí que fica então guardado, né? Fica confuso, principalmente por essas questões do passado, que é esse aspecto do nó do sul em Leão, que é justamente essa formação da nossa, perdão, personalidade. Aqui, então, Lilith, ele tá, a lua negra, né? Ela tá aplicando o sextil ao nó do norte em Leão, é, perdão, nó do norte em Aquário e o trígono ao nó do sul em Leão. Desculpa, eu vou ter que tomar uma aguinha aqui que tá um pouquinho seca a garganta. É no litrão mesmo aqui. Essa tosse perdurando. Mas vamos lá. Então, o que, que isso nos ressona? Aqui, Lilith é um catalisador de libertação. Levando esse trígono para o nó do sul, isso está expondo e limpando também essas sombras do passado, essas sombras do ego, e liberando o que, que tem de autêntico, sem a necessidade de criar máscaras sociais. Já o sextil aqui com o nó do norte no aquário, desculpe, gente, isso aqui é a ponte criativa para o futuro. O Lilith em Sagitário está facilitando essa visão, então, uma visão de mundo agora, ou seja, está quebrando paradigmas velhos, o olhar está se voltando muito mais para esse sentido progressista. Há a integração do indivíduo no grupo sem a perda da individualidade, sem a perda da singularidade. Ou seja, pode haver rompimentos, saída de trabalho, mudança de carreira, mudanças sutis, mudanças né, internas, sem de repente sair também de alguma carreira, de algum trabalho, mas que a rebeldia filosófica de Lilith, ela se torna justamente esse combustível necessário para dar esse salto em direção ao coletivo e também ao comunitário, graças aqui às causas aquarianas que estão eh, se pontuando, né, que são as causas da Revolução Francesa, né, que foi um evento de repercussão mundial, né, depois aí durante os séculos chegando até o nosso, que é a fraternidade, a igualdade e a liberdade. Então, certas mudanças de repente dentro de um campo de carreira, isso daí também pode causar descontentamento para outros, pode causar assim espanto, impactos, né? De repente a tua voz, você ganha a voz, você ganha essa autoridade interior, você põe a tua juba, você põe a tua voz, né, para se posicionar, você traz a verdade, você traz as coisas assim que ele não estava conseguindo trazer, que se sentia menos, que se sentia insignificante, que se sentia até incômodo, né, para não atrapalhar os outros, e na verdade agora vem justamente ali, né, os descondicionamentos. Então, vamos aqui também perceber que dentro desse aspecto do Mercúrio se integrando na conjunção com o Sol e com o nó do Sul, aqui também nós temos essa chamada combustão libertadora. Ou seja, isso traz consequências imediatamente à expressão, ao se expressar. Com o Leão, o Mercúrio, ele está aqui ainda no termo de Mercúrio, ou seja, no próprio termo dele dentro de Leão, a 18 graus, e ele está caminhando para se encontrar com o Sol. Ele vai se encontrar com o Sol em Virgem, também é o território do Mercúrio. Mas ele vai passar na conjunção ali com o nó do Sul, a oposição também com o nó do Norte e o trígono com Lilith. Então, isso nos está trazendo uma alteração profundamente em canais de comunicação, em canais de expressão, de externalização, exteriorização. Se a dinâmica do Sol aqui com o Lilith e os nodos representa justamente agora este impulso e essa energia libertadora, né? Ela está ligada aí, baixou a chave do fusível, está em andamento, o fusível está dando conta. O Mercúrio agora
ele é esse agente que vai trazer assim a tradução, ele vai trazer o conceito e ele vai trazer a voz. Ou seja, é um processo que se estabelece nesse momento. Com o Mercúrio aqui, ele está no próprio termo, né? Já falei. Isso garante também uma certa dignidade de uma autonomia mental, de uma nitidez também analítica, de percepções para elaborar critérios e também assim da habilidade técnica, né? Mercúrio, regente de Virgem, para articular o que pensa. Aqui pode estar se delineando para você um momento assim de se dedicar mais a escrever, a criar, a compor. Compor não é só questão musical, compor também fala de compor, né, compor coisas, compor pensamentos, compor ideias. Perdão. Usando de pesquisa, usando de escrita, usando de desenho, usando de geometria, usando de materiais, recursos que venham dar formas, que venham de leituras, né? Ler livros físicos, ler livros disponibilizados eletronicamente, né? Isso assim está falando justamente de uma desse aspecto Casime, dessa combustão. Claro, tem os seus exageros também, muita informação, muito de tudo, muita notícia, muitas palavras, isso também atordou a mente. Então, aí a combustão é importante assim se reservar para não combustar o cérebro também, não incendiar a mente, né? A mente pode se tornar incendiária também, né? A palavra pode se tornar muito incendiária. Então, nesse sentido, para não perder essa lucidez reflexiva, que as ferramentas, que o momento, que os meios estão proporcionando, também aqui vem justamente essa destreza de narrativa, para dar forma também às próprias percepções. É o que eu falei ainda há pouco ali do Quincunx com o Netuno. Vamos colocar ele de volta aqui, o traço verde, né? Esse ajuste, eia, ele vem justamente ajustar o Netuno, as percepções mais assim do por trás das coisas, daquilo que está encoberto com um véu, daquilo que está naquela nebulosidade, daquilo que está falando dos nossos sentimentos, das nossas percepções e que também assim geram as expectativas, geram os anseios. Com o Marte aqui em quadratura ainda nesse aspecto, isso daí pode justamente causar essa, inflamar mais ainda essa, desculpa, pode justamente inflamar mais ainda essa combustão. Então, aqui também vem um momento assim do aprimoramento que vamos ter agora com o Sol em Virgem. Então, os virginianos, né, vão estar muito mais agora. Os leoninos vão deixar um pouquinho mais o palco. Quem vai assumir agora, quem tem os holofotes, vai ser os virginianos. E também quem tem ascendente, quem tem lua, quem tem stellium, planetas, né, importantes dentro do signo de Virgem. Daí faz a leitura astrológica comigo para a gente ver onde que ele está localizado, em qual casa tá, né? E quais planetas, como é que está ali o Mercúrio natal também. Vamos aqui voltando no texto, essa voz Casime, né? É a clareza e a revelação agora. Opa! O Mercúrio, ele tem a ver com um vento, ele tem a ver com um sopro que vai afastar a curiosidade, a confusão, confusão mental mesmo de Netuno, né? E a gente vê aí, até vou mencionar que tem Netuno fala de mar, né? Em Áries é batalha marítima. A gente está tendo lá esse aspecto no Golfo, lá do Irã, né? Aquelas coisas lá, os Estados Unidos tentando dominar a situação e os tripulantes de portas-aviões dos Estados Unidos surtando, as pessoas se jogando, as pessoas sendo pressionadas, né? Os seres humanos lá servindo e tendo que ir além do além. Eles estão se jogando do navio, estão tendo fobia, estão tendo delírios, estão tendo né, coisas assim que estão levando a um desespero, a uma vontade de sair dali, de pular fora desse propósito, desse sentido, que é outra guerra totalmente sem sentido, né? Como foi a guerra do Vietnã, como é toda guerra, né?
Então, só para assim trazer, né, justamente esse aspecto, com ainda mais com o eclipse solar, né? Isso daí veio muito mais assim, manifestando justamente delírio, loucura, né? Até suicídio, até, né, extremos assim psicóticos. E a gente está vendo aí, as notícias estão trazendo, né? Então, aqui no texto, a Lilith tem uma voz de libertação que precisa enunciar as verdades cruas. E com o Mercúrio ativo aqui também nesse circuito, com Leonino, a expressão ela deixa de ser apenas uma certa revolta abstrata, ou seja, aquela revolta que não acontece, ela só está assim no ar, né? Mas a gente vê lá justamente nos navios as rebeliões, isso pode gerar uma rebelião, pode desencadear uma rebelião, né, entre oficiais, marinha, marinheiros, eles podem se juntar e resolver, ó, vamos voltar para os Estados Unidos e vamos cercar os Estados Unidos, vamos tirar, né, esse déspota, esse mandante que está aí com essas coisas absurdas, né? Nós temos família, nós temos vida, nós temos desejos, nós temos vontades, nós temos sonhos, e daí eles estão lá, a maioria tá, né, estão morrendo, perdendo a vida por um propósito que se chama barril de petróleo. Então vamos ver como é que isso daí também vai se delineando, né? Esse excesso de ruído faz com que também certas hesitações caiam, mas também a palavra ela precisa assim ter uma certa moderação, Sagitário, né? Para aquilo que ela vem a decretar. Também a clareza cirúrgica e a força da revelação são aspectos assim que nesse momento podem ser não tem barreira, não tem contenção, não vai ter o que contenha isso. Então a primeira manifestação assim também não só lá no porta-aviões norte-americano, mas na sociedade, né? Essas exaltações, esses extremismos, esses delírios, essas convulsões, essas coisas que estão vindo, né, muito no extremo à tona, isso também assim é um reflexo dessa energia que ela não é não é trabalhada, ela não é auto estruturada, ela não tem medida, não tem moral, não tem controle, não tem assim a verdadeira justiça, né? É já chegando na bala, é já chegando no pontapé, é já chegando no murro, é já chegando na destruição, na aniquilação. Então veja que isso também assim para Lilith justamente está falando dessa revolta abstrata e agora tem um sentido mais exterior, ou seja, é uma procura assim também de elaborar um certo discurso consciente de falar, de escrever. Mas é um momento que o que estava reprimido também anteriormente, por um certo receio de julgamento social, ele não está encontrando assim também aquelas, desculpa gente, com aquela filtragem, né, mais favorável. Então, isso aqui também como uma busca de uma verdade autêntica, é, tanto traz uma inflexibilidade quanto uma imperiosidade. Tanto o Sagitário quanto o Leão podem ser. Sagitário é mais flexível, mas ele pode ser muito inflexível com relação ao que pensa, a acatar e aceitar a opinião, a forma de pensar do outro. E Leão é da qualidade fixa, né? Não aceita nada, é só a palavra dele que funciona, é só a posição dele. Então, assim, o trígono também, quando abre essa via, ele traz justamente assim esses desafios de comunicação, de entendimento da verdade própria e desse monólogo absolutista, né, que está extremado assim nesse momento. Aqui, então, a necessidade também é que a expressão, sim, ela possa ser canalizada, mas é que ela venha a ser trabalhada. Isso pode funcionar justamente para aqueles momentos chaves, aqueles momentos de saturação, aqueles momentos que vão ser os pontos de mutação, de rompimento, de ruptura,
de apertar o botão do foda-se, né? Para a proclamação da autonomia. Claro que o meio, o modelo, o sistema vai lutar contra, vai impedir, vai tentar dominar, doutrinar, enquadrar, adestrar, punir, né, coagir, mas a mente, ela está agora, a nossa mente, o mental humano, ele está assim dando nome às coisas, não está mais seguindo aqueles dogmas, os catecismos, essas leis, né? É um conceito e uma voz de libertação muito novos para nós. Então, claro, também causa aí certos impactos, certos eh, descortinamentos muito inesperados, repentinos, mas a gente assim está aprendendo também agora, tudo que ficou reprimido está sendo escancarado de uma vez só, né? Então também essa convulsão toda acaba, claro, que gerando, né, por parte dos controles, por parte assim das governanças que pretendem ainda, né, continuar no domínio, no controle, reprimir também para que essa liberdade mental, essa clareza não ganhe o campo, né? Mas aqui no nosso universo pessoal, no nosso eu agora, né? No nosso momento agora, presente, para nós reverbera então uma oportunidade assim sensacional de autoafirmação, de busca de sentido e propósito, de libertação do passado, de liberação de cargas, de pacotes, de queima também, queima de contrato, queima de enrosco, queima assim de certos casamentos inconscientes, né, firmados e ganhando então novos sentidos, novos propósitos e muito mais assim o sentido de sentir, né, a liberdade, então revigorando esse sentido de viver. Grato aqui por acompanhar a leitura até esse momento, né? A tua leitura do seu mapa é fundamental aqui para detectarmos então esses aspectos aqui que trazem essas mudanças de sentido agora, né? De novos rumos e continuamos aqui seguindo com outras leituras no Essência do Céu. Um abraço a todos.